Olá a todos vocês, eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje eu quero levar você para visitar a casa do escritor Chateaubriand, que não é o Assis Chateaubriand, que a gente conhece no Brasil, mas ele também é um Chateaubriand, um elemento importante da política francesa e sobretudo da literatura francesa. Então vamos comigo! Então, para começar a apresentar, gente, ó, o lugar chama o Domínio Departamental do Vale dos Lobos. Olha o tamanho do Vale dos Lobos. Tem um riozinho que passa, olha aquela casinha ali, que parece uma livraria de livros antigos, mas não é, é só uma casa mesmo. Como a gente tem aqui um monumento histórico, vamos dizer, né? A gente tem aqui algumas informações turísticas do tipo Jardim Remarquável, um jardim muito maravilhoso. Aqui embaixo, ó, a Casa dos Ilustres François-René de Chateaubriand, o escritor, caramba, que morou nessa casa e fez esse parque um espelho das suas viagens. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Geralmente, quando você chega num lugar turístico, você encontra um tótem, uma placa, alguma coisa explicando a história do que está acontecendo nesse lugar. E é o caso. Mas eu não vou ler com vocês porque, ó, eu fiz a minha tarefa. Olha o cachorro branco! Marido, você não é um cachorro branco. Não, não sou. Aqui a gente já tem a subidinha, o começo do parque. Algumas informações práticas, né? A agenda cultural e tudo mais. E o parque, na verdade, ele tem 19 hectares, corresponde a mais ou menos... Não, ele tem 14 hectares, que é praticamente quase 20 campos de futebol. E aí aqui a gente tem os dois caminhos possíveis, um que é pela parte asfaltada e outro que é pela parte não asfaltada, né? A gente vai pegar a parte asfaltada que é para ir direto ao ponto. Então vamos lá, gente. Eu fiz aqui a minha colinha para explicar para vocês que o François-René Chateaubriand nasceu em 1768 e morreu em 1848 com 79 anos. Até a idade dele eu tive que colar porque eu não consigo guardar nada de memória. Mas enfim, vamos continuar aqui. Ele foi um político, né? Ele era ministro, e ele também foi um escritor muito famoso aqui na França, e ele foi um dos grandes nomes do romantismo francês. Para dar uma explicadinha assim, ó, o romantismo começou na França foi de 1820 a 1850, e ele foi um movimento literário que rompeu com a rigidez do classicismo e do... Ai meu Deus, aquele movimento que é bem quadradinho, o racionalismo, né? Eu sou a pessoa mais quadrada do mundo. Viram curioso? Eu adoro o povo olhando. Mas enfim, os temas principais do romantismo são, logicamente, né? Você explorar o sentimento individual da pessoa, a experiência individual da pessoa, mas também a liberdade literária, né, que quebra com os paradigmas anteriores, que recuperavam o classicismo e tudo mais. E também essa coisa de você querer escapar da realidade, né? Você sair do seu contexto, você sair da sua realidade. E o Chateaubriand, ele fazia muito isso nos livros dele. Inclusive, quando ele comprou esse domínio aqui, ele já era escritor, já era famoso, e ele comprou justamente para vir aqui escrever mais e mais e mais. Como ele era ministro do governo, ele tinha muita grana, mas aconteceu uma coisa horrível, que se chama desemprego. E aí ele perdeu o trabalhinho dele e teve que colocar o domínio inteiro para locação. Colocou para alugar e alugou para Juliette Recamier, que já eu vou contar um pouquinho mais sobre ela, mas agora eu vou mostrar um pouquinho da paisagem. Então tá tudo sequinho, gente, porque agora é inverno. A gente está chegando ali no castelo, do ladinho. É um castelo? É uma mansão, eu diria, mais do que um castelo. O carrinho passando, a muretinha ali atrás, olha que gracinha essa muretinha.
gente já começa a ver aqui uns pedaços da casa dele. Essa casa, a gente depois vai entrar por aqui, se der certo, né? Essa casa, ela foi... Olha que flor bonitinha, eu não consigo nem falar as frases que eu fico perdido aqui com as flores. É porque é inverno, gente, não tem muita vida, não tem muita flor. Cada vez que aparece uma eu fico desconcentrado. Mas enfim, né? Vamos falar um pouquinho dessa casa. Essa casa, ela foi construída no século XVIII, quer dizer, 1700 e alguma coisa, né? O século XVIII acaba em 1800 e ela foi comprada pelo Chateaubriand em 1807. E aí ele falou assim, vou construir um lugar maravilhoso, maravilhindo, para eu poder me instalar e escrever as minhas histórias. E assim ele fez. E aí ele decidiu que ele tinha que compor também um jardim maravilhoso, um jardim magnífico. Como ele era uma pessoa que gostava muito de viajar, ele decidiu plantar nesse jardim árvores de vários lugares por onde ele já passou. Muitas delas não sobreviveram, mas milhares delas, milhares, né? Tem trocentos milhares aqui. Gente, as flores tudo abertas lá, você viu? Depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui, essa vista daqui, fica bem bonitinha do castelo. E aí, minha gente, acontece que ele teve que vender essa casa em 1816. Não, em 1817. Em 1816 ele deixou de ser um ministro e aí ele foi e alugou a casa para Juliette Recamier, que era um nome super potente da sociedade francesa. O marido. Uma mulher muito chique, muito rica, muito não sei o quê. E aí ela morou aqui uma época e aí depois o Chateaubriand viu que ele estava pobre mesmo, que não ia ter jeito. E aí ele teve que acabar vendendo todo o domínio dele. E aí ele vendeu o domínio dele para um cara que eu adoro, que chama... Não, na verdade não vendeu para esse cara, vendeu para outras pessoas até chegar nesse proprietário que eu acho muito engraçado, que chama Doutor O Saboroso. Doutor O Saboroso, que é Docteur Le Savoureux. O saboroso não tem a mesma conotação sexual em francês que tem em português, tá, gente? Agora há pouco eu falei para vocês das flores que estavam abrindo. Provavelmente essa cerquinha aqui no chão significa que eu não posso ir lá. Então eu não vou. Não estou indo lá. Essa flor aqui chama narciso e elas abrem, na verdade, no começo da primavera, mas não assim, não são as primeiras flores da primavera, né? Detalhe, a primavera começa, gente, março. E olha o tanto que já está aberta. Eu amo, amo, amo. Na minha casa eu tenho algumas e elas começaram a abrir também. Não viemos aqui para ver o narciso, né? Mas já que estamos aqui, vamos nessa. A Juliette Recamier era uma figura muito influente na literatura e um pouco também na política, né? Primeiro porque ela era filha de conselheiro do rei e depois ela se casou com um banqueiro extremamente rico também, ambos da cidade de Lyon. Ela se casou quando ela tinha 15 anos e esse banqueiro era amigo da família. E ela teve com ele uma relação de amor real e platônica ao mesmo tempo. Eu não vou saber explorar tanto a história pessoal da Juliette. Em todo caso, ela é uma figura que foi um tanto polêmica, justamente por conta da postura política dela. E quando ela se mudou para cá, ela começou a fazer encontros aqui. Olha só que legal! Bom, enfim... Ela começou a fazer encontros aqui com artistas e não sei o que lá e blá blá blá. E o que eu mais gosto da história dela, na verdade, é um quadro que foi pintado, é um retrato, na verdade, né, que foi pintado dela pelo Jacques-Louis David. O Jacques-Louis David pintou quadros famosíssimos que eu vou mostrar aqui na minha lista, ó.
O Sermão dos Horácios, Morte de Marat, As Sabinas, Bonaparte franchissant la Grande Saint-Bernard, A Coroação de Napoleão e, é lógico, o retrato da Madame de Récamier, que eu vou falar um pouquinho mais agora para vocês sobre isso. O que o Pascal está falando ali, tem uma pessoa encostada na árvore, olha o tamanho da árvore, é um cedro do Líbano, que gigantesco, gente. E olha o tamanho da pessoa do lado, né? Bom, voltando a falar desse quadro, simplesmente ele foi encomendado pela própria Juliette Récamier, mas a danadinha fez a encomenda a 2 pintores diferentes e não falou nada pro Jean-Jacques Louis David, pro David, que eu acabei de falar para vocês. Aí o que aconteceu? Quando ele ficou sabendo, ele falou assim, não vou pintar mais, e parou de pintar o quadro, né? Não concluiu a obra dele e não entregou também a obra dele. Depois ele carregou essa obra por toda a vida dele, até ele morrer, e depois a França comprou e expôs a pintura no Louvre. A pintura original está lá no Louvre, mas aqui nesse museu, que é a casa do Chateaubriand, tem uma cópia desse quadro também, que eu vou ler uma pequena descrição para vocês, enquanto meu editor Clayton vai colocar a imagem do quadro maravilhoso aqui, fazendo de tudo que ele sempre faz para ficar maravilhoso. A Madame de Récamier é apresentada reclinada em um sofá de estilo diretório, vestindo um simples vestido de linha império, com braços quase nus e cabelos curtos à la Titus. A pose é especialmente notável. Récamier está semi-sentada, olhando por sobre um ombro e um movimento elegante de torção, o que confere ao retrato uma dinâmica singular. A simplicidade e a elegância do vestido, junto com o sofá e o candeeiro de estilo antigo, reforçam a atmosfera neoclássica da obra. O fundo do quadro é minimalista e desprovido de detalhes, o que coloca todo o foco na figura da Madame Récamier. Esse retrato, agora localizado no Louvre, em Paris, é notável por sua combinação de realismo e idealização, típica do estilo de David, mas também intrigante pela sua natureza inacabada. Esse é o pedacinho do território dele, onde ele vinha trabalhar, vinha escrever. Essa foi a primeira parte que ele vendeu, onde ficava a biblioteca dele. Escultura, você não sabe se é um ovo, se é um abacate. Olha o marido tentando tirar foto. Faut vraiment coller. Si tu colles vraiment, les photos, ça rend bien. Tu vois, regarde. Si je colle. Entramos aqui na casa do dito cujo, essa é a carinha dele. Já começamos com... Aqui, ó. Começo da visita.
a lojinha. Olha esse papel de parede. E vamos nessa. Olha esse. Como que chama esse instrumento, Pascal? Isso daqui se chama piano, minha. Quem tá rindo da minha cara? Então é assim, gente, ó, esses móveis, essas coisas que a gente vê aqui, é mais ou menos uma inspiração de como seria na época que ele morava aqui, mas não são os móveis da casa dele, tá? Ao mesmo tempo, tá tendo uma exposição que eu acho muito estranha, mas aqui estão as obras da pessoa. E vamos nessa, né? Olha essa escada que maravilhosa. Ela foi colocada aqui, mas ela pertencia a um barco. Aqui é a mão de todo mundo que veio e mexeu no piano. Aí eles cortam e colocam ali em cima. Gente, olha que ambiente carregado. Se você tem rinite... Agora eu vou mostrar para vocês a coisa que eu mais gosto aqui nesse museuzinho, que não é essa obra de arte. É essa daqui, ó. O quadro é uma réplica, mas o móvel não. Esse era o móvel da fulana. Uau! Quando ela foi pintada. Ai, que emoção! Aí, ó, essa é a sala que faz referência ao Doutor O Saboroso. Que faz referência aos últimos proprietários, né? Esse Doutor O Saboroso foi o que transformou tudo isso daqui num museu e, na verdade, até numa associação que ainda é a sede aqui nesse lugar. Isso daqui é uma obra de arte, tá? E esse daqui é o gostosão do Saboroso. Oi, Doutor Saboroso. Que gosto você tem? A cara dele de que gostou da piada. Minha piada de quinta série. Se fosse brasileiro, ia ter ouvido tanto que ia ter ficado com essa cara aqui, ó. Aqui o papel de venda do domínio.
para frente a função é Galeria de Arte da Marie Denis, que é a que está expondo aqui as obras dela. Eu acho interessante sem achar que é obra de arte. Acho bonito, mas não acho obra de arte. Polêmico, polêmico. Agora eu achei obra de arte. Olha que lindo, gente. Não é vegano. Desde a minha primeira juventude até 1800, eu fui soldado e viajante. De 1800 até 1814, sob o consulado e o império, a minha vida foi literária. Desde a restauração até hoje, a minha vida foi política. Prefácio de Testamento, 1833. Quarto do escrevente, né? Do escritor. Aqui é uma representação do quarto da Madame Récamier. Ah, safadinha. Olha aqui, ó, a florzinha. Então é isso, minha gente. Terminamos aqui essa visita na casa do Chateaubriand. Agora a gente vai embora, mas antes de ir embora eu quero falar para você que se você está interessado em estudar francês com profundidade, mas de uma maneira mais lúdica, eu tenho um curso que substitui o tipo de curso de conversação, mas é um curso com escrita criativa. Você vai aprender a contar histórias a partir dos seus estudos de língua francesa. Você vai aprofundar o seu conhecimento de francês, você vai perder medo de escrever em francês, você vai fazer a manutenção do seu francês, se você já fala e não quer esquecer. E é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Não deixa de curtir esse vídeo, de comentar e compartilhar com aquela pessoa que fala que Paris é só a Torre Eiffel e que só tem coisa para fazer em Paris. Não, gente, tem muita coisa para fazer em vários cantos de Paris. Não é só Paris, Paris, Paris. França é muito mais. França também é isso. Então vou ficando por aqui e até a próxima. Au revoir.